Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Real. Antes de mais nada, eu queria pedir para você assinar o nosso canal, dar aquele like e compartilhar com seus amigos. Tá? Se você gosta, se você não gosta, compartilhe com seus inimigos. Muito bem. Eu quero dar alguns avisos aqui. Eu estou com vários projetos, quem me acompanha nas redes sociais, inclusive eu quero fazer um convite para que você me acompanhe nas redes sociais, estão aqui os endereços. Nós estamos com vários projetos culturais e humanitários aqui nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente Médio, aí no Brasil também. Então, eu vou tentar ao máximo fazer pelo menos um vídeo semanal aqui para o canal. Nós estamos com quase 1000 assinantes. Eu quero que você que está me assistindo, ajude a que nós consigamos passar aí os 1000 assinantes, né, para que nós possamos trazer uma melhor qualidade aí para você desse canal. E qual é o objetivo do nosso canal? Gosto sempre de lembrar. Se você é monarquista, muito bem. Se você não é monarquista, não tem problema. Se você é republicano, se você é parlamentarista, seja lá o que for. O importante é que eu possa passar para você o que eu chamo de perspectiva soberana. O que é perspectiva soberana? Perspectiva soberana nada mais é do que você conseguir ver uma situação, ver uma notícia, ver uma opinião, sem ter que colocar a sua posição ideológica. Que você consiga ver aquilo sem ter essa reação emocional que nós temos hoje, que é essa divisão que nós estamos tendo no mundo de hoje, né? Que você possa não ter essa reação emocional e assim poder mais logicamente analisar o que está acontecendo no mundo. E o que eu sempre digo, não existe regime no mundo, seja monárquico, ou seja parlamentarista, ou seja república, que funcione ou que consiga progredir sem ter algo que eu chamo de oposição construtiva. O que é oposição construtiva? A oposição construtiva é aquela que, se eu tenho uma ideia e você não gosta da minha ideia, você vai me ajudar a consertar a minha ideia, ou então me dar uma ideia melhor. Então, por que isso? Porque se nós começarmos a brigar e a sabotar, a nos sabotar, né, que é o que acontece hoje na política aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, em vários países do mundo, com essa divisão exacerbada que é nós contra eles, né? Tudo, em política, em religião, em tudo, né? O que acontece é que nós não estamos indo a lugar algum, nós estamos apenas nos odiando mais, nós estamos apenas estamos estagnados de uma forma, ao invés de progredirmos como a raça humana tem toda a capacidade, todo o dever de progredir, né? Muito bem. Então, se você é de esquerda, não tem problema. Se você é de direita, não tem problema. Se você é de centro, não tem problema. Se você é religioso, não tem problema. Se você é ateu, não tem problema, né? O importante é que nós possamos analisar as coisas, todas as situações, friamente, né? E você pode ter a opinião que você quiser, mas que pelo menos você consiga fazer essa análise fria da situação, para depois ver se realmente essa posição ideológica que você tem, seja ela em que lado ela esteja, se realmente ela está certa. Porque muitas vezes o que as pessoas fazem, elas adotam agendas, né, como se fosse um pacote. Então, por exemplo, todo conservador ele tem que concordar com A, B, C, D e E. Então, você na verdade não está pensando em A, B, C, D e E, você está simplesmente adotando essa agenda, né, sem pensar. Mesma coisa à esquerda. Então, eu tenho que concordar com isso, com isso e com isso e com isso. Então, as pessoas elas simplesmente se agarram nesses pacotes sem pesquisar e pensar em situações, em o que cada um desses pontos realmente significa. Eu vou dar um exemplo, né? Eu sou a favor do direito do cidadão honesto ter uma arma de fogo para se defender, né? Porque infelizmente as polícias elas não têm investimento, elas não têm pessoal, né? Então o cidadão de bem ele tem que ter uma condição de se defender. Mas essa condição de se defender, ela deve ser, o sujeito deve saber manusear a sua arma, deve ter né, o que chamam aqui de background checks. A pessoa não pode ter nenhum tipo de crime, a pessoa não pode ter nenhum tipo de doença psicológica, enfim.
o sujeito ele tem que ser um cidadão de bem, cidadão comum, trabalhador, e tem o direito de usar a sua arma, né? Ao mesmo tempo que isso é considerado um ponto de direita, né? Um ponto conservador, ao mesmo tempo eu sou radicalmente contra a caça como esporte. Eu sou contra, se você é a favor, é um direito seu, bem como se você é a favor você é contra as armas, é um direito seu também, né? Agora, vale lembrar que, em relação às armas, se você é contra a arma de fogo, você tem todo o direito de não comprar uma arma de fogo, de não adquirir uma arma de fogo, né? Agora, você não pode negar esse direito a uma pessoa que queira ter essa arma de fogo, né? Então, essa é uma das minhas posições que digamos, conflitante, né? Então, eu concordo que o cidadão tem direito a ter arma de fogo, é claro, com inúmeras restrições. Ele deve ser uma pessoa realmente, comprovadamente, uma pessoa de bem, né? E treinada e apta a usar essa arma. Não é como aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que qualquer pessoa pode ter qualquer arma. Então, digamos, uma pessoa que é cega, ela não pode dirigir, mas ela pode ter uma arma de fogo, né? Então isso é ridículo. Mas eu sou contra a caça como esporte. Eu sou contra, né? Porque eu não acho que prova absolutamente nada um sujeito atirar num leão, ou num elefante, ou numa girafa, ou seja lá no que for, com uma arma a 200 metros de distância. Eu não acho que isso prova absolutamente nada, né? Se você acha que prova, e você, vamos supor, quer lutar, quer provar a sua superioridade em relação àquela determinada espécie, então você vai lá e lute com aquela determinada espécie mano a mano, né? Sem nada. Então, se você conseguir matar um leão na unha, aí sim você está provando que você é realmente superior, né? Agora, você tirar 200 metros é ridículo, na minha opinião. Mas se você acha que não, se você concorda, é um direito seu, né? Então, é essa mentalidade que eu quero cultivar aqui nesse canal, né? Que se você discorda, não tem problema. Mas nós temos que conviver juntos. Nós temos que conviver juntos, esquerda, direita, centro, monarquistas, republicanos, parlamentaristas, anarquistas. Nós temos que viver juntos de uma forma pacífica, preferivelmente sem nos matarmos uns aos outros, né? Então essa é a mensagem aqui do canal. Então eu vou tentar falar assuntos que são pertinentes, como esse aqui da guerra da Ucrânia, que infelizmente está tomando proporções cada vez maiores. E nós vamos falar hoje aqui 10 possíveis desfechos que a guerra da Ucrânia pode vir a ter. Muito bem. Então, a primeira opção é que o presidente Putin seja removido do cargo, haja um golpe de Estado, né? Porque nós sabemos que há muita gente poderosa que está perdendo dinheiro com essa guerra, muitos oligarcas, e é claro, deve ter também muita gente da área da inteligência e da área militar dentro da cúpula da Rússia que está temendo, porque estão vendo que o presidente Putin já não é mais aquela mesma pessoa que ele era há 5, 10 anos atrás. Ele realmente já não é mais aquele jogador de xadrez, aquela pessoa que sabia onde arriscar e como arriscar. Agora ele já não está mais sendo, porque essa guerra está sendo um verdadeiro fracasso. A olhos vistos, qualquer general, qualquer militar aposentado aí sabe que o povo, os soldados russos aí mortos são mais de 15 mil. Então nós temos aí 15 mil famílias sofrendo a perda de seus filhos, de seus irmãos, de seus pais, enfim. Então há essa possibilidade de que o presidente Putin venha a ser removido do cargo, né? E naturalmente um governo que viria depois, se criticando essa atitude dele, seria um governo que recuaria na Ucrânia e cessaria a guerra. Segunda, Putin joga com o que já conquistou, ou seja, ele decide que fica com a Crimeia e fica com as duas repúblicas ali na região de Donbass, que ele reconheceu como soberanas, mas naturalmente são regimes marionetes, né, da Federação Russa. As repúblicas de Donetsk e Luhansk, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, espero que sim.
E ele vai acabar dando como finalizado aí, porque segundo a Federação Russa, o regime do Vladimir Putin, isso não é uma guerra, isso é uma operação militar especial. Então não é uma guerra ainda. Terceiro, negociar um acordo dividindo o território, né? Porque o que muita gente não sabe é que essa guerra, ela não é uma guerra simplesmente da Ucrânia contra a Rússia. Ela é uma guerra que há nessas áreas ao leste que eu acabei de citar, há ucranianos que falam russo e que gostariam de estar sob o regime russo, ao invés de estar sob o regime ucraniano. Então, o que pode ser que aconteça é que o presidente Putin venha a negociar e dividir a Ucrânia, né, uma fatia da Ucrânia ao leste, incluindo a Crimeia e essa área de Donbass, e a guerra cesse. Eu duvido que a Ucrânia concorde com isso, mas enfim, né, a guerra está sendo uma coisa colossal e terrível para todos os ucranianos, tenho certeza, e se esse fosse uma condição que viesse a trazer a paz, eu acho que, uma vez que os próprios ucranianos que falam russo gostariam de estar sob o regime de Vladimir Putin, talvez seja uma saída, digamos, menos ruim, vamos chamar assim, porque infelizmente a gente sabe que quando você vai fazer essa negociação, dificilmente você vai ter duas partes satisfeitas, né? Uma boa negociação termina onde as duas partes não estão muito satisfeitas. Porque você não pode fazer com que um esteja satisfeito e o outro não, porque é impossível os dois estarem satisfeitos, né? Nesse caso. A quarta, digamos, situação que pode vir a acontecer é o presidente Zelensky ser eliminado. Eu duvido que isso aconteça, que isso termine a guerra, né? Isso pode vir a acontecer, claro, operações militares, ele pode, infelizmente, vir a falecer. Essa era a esperança do presidente Putin, que o presidente Zelensky ou fugisse ou fosse assassinado nos primeiros dias da guerra. Mas agora o que aconteceu? Agora, se o presidente Zelensky for morto, nós vamos ter aí um mártir. Então, um mártir é muito pior do que uma pessoa viva, porque o mártir ele deixa de ser humano, né? Ele passa a ser um mito. Então, é isso que, caso o presidente Zelensky venha a ser morto, vai ser muito pior, porque vai motivar ainda mais os ucranianos a lutarem, né? Número 5, uma síndrome do Afeganistão pode vir a acontecer. O que aconteceu no Afeganistão? A União Soviética, nos anos 80, o presidente Leonid Brezhnev invadiu o Afeganistão e ficou lá por muitos anos. E o que aconteceu? A guerra, que era para ser uma guerra rápida, mas como nós sabemos, o Afeganistão é um dos países impossíveis de serem ocupados, né? Os Estados Unidos apenas conseguiu a ocupação, mesmo tendo um poderio militar infinitamente superior, só conseguiu permanecer lá porque subornou os líderes tribais, né, do Afeganistão. E não conseguiu terminar com o Talibã, todos esses anos lá, né? Então, o que aconteceu? A guerra da União Soviética contra o Afeganistão, ela durou muito tempo. E as baixas, ou seja, as mortes dos soldados soviéticos, começou a erodir o apoio doméstico que o governo soviético tinha. Então, é claro, um país fechado como esse, o apoio doméstico é tudo, né? E nesse momento que a Rússia está cada vez mais, digamos, expurgada do mundo, né? Ela está isolada, o que acontece? Tudo que o presidente Putin tem é o seu apoio doméstico. Então, se esse apoio doméstico começar a cair muito, né, não vai valer a pena continuar com essa guerra, né? Vale salientar que esse tempo é muito mais restrito para a Federação Russa do que foi para a União Soviética. Porque como a União Soviética era um regime fechado e nós não tínhamos internet, então as notícias reais levavam muito tempo para chegar ao povo, né? Então, hoje em dia, mesmo havendo uma lavagem cerebral, digamos assim, uma propaganda, é muito mais fácil para o cidadão russo comum que ele venha a checar
as notícias reais por outras maneiras do que ele simplesmente acreditar naquilo que o governo está dizendo para ele, né? Uma outra coisa importante, eu quero que você marque o dia 9 de maio de 2022 no seu calendário. Por quê? Porque provavelmente alguma coisa vai acontecer de significante no dia 9 de maio. Por quê? Porque no dia 8 de maio, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se rendeu na Europa, né? E esse dia era 8 de maio na Alemanha, mas já era 9 de maio em Moscou. Então é comemorado dia 9 de maio. Se você já assistiu uma parada militar russa, certamente é uma parada militar do dia 9 de maio, que é chamado o Dia da Vitória. Então, o que alguns analistas estão dizendo é que provavelmente o presidente Putin possa declarar vitória. Dizer, não, meu objetivo era justamente esse, nessa operação, porque não é uma guerra, segundo ele. Meu objetivo era simplesmente tomar essas partes aqui e manter isso aqui, e nós fomos vitoriosos e ele parar. Isso seria sensacional se acontecesse, né? Dado o cenário, né? Meu medo é que ele use esse dia como propaganda e resolva soltar uma arma nuclear tática, uma bomba nuclear tática, né, pela significância histórica da data, e seja, infelizmente, uma tragédia aí de consequências, sabe Deus o que vai acontecer, né? Outra situação é uma rendição militar da Ucrânia, ou seja, a Ucrânia sentir que está completamente exaurida nos seus recursos humanos e militares e logísticos, né, estratégicos, e dizer, não, nós não temos mais condições de lutar, então nós assinamos aí uma rendição incondicional, né? Uma outra que é parecida é a Ucrânia ser destruída, ou seja, a Ucrânia ser completamente destruída e não ter forças, né, para se reerguer e a guerra assim acabar. Uma outra situação que pode acontecer é a guerra não acabar tão cedo, pelo menos, né? Então, porque, como eu falei antes, isso é uma guerra civil, é uma guerra entre os ucranianos. Não é apenas Ucrânia versus Rússia. É ucranianos que são leais ao regime soberano da Ucrânia versus ucranianos que falam russo, né, e que querem que as suas regiões estejam sob o domínio russo. Então, eu gosto sempre de lembrar a Guerra da Síria, que começou em 2011 e ainda não terminou, inclusive com a participação do regime do presidente Putin. Uma outra importante aconteceu no Sri Lanka, contra os Tamil Tigers, que era uma força de resistência, oposição dentro do governo, que foi de 1983 a 2009, então muitos anos de guerra civil. E então isso também pode ser um dos desfechos aí dessa situação na Ucrânia. E a última é a que nós mais tememos, que é uma terceira guerra mundial, seja ela em termos de uma guerra convencional militar, ou seja, nesses termos que elas estão acontecendo agora na Ucrânia, né, usando táticas convencionais, ou pior, seriam armas nucleares. Mas uma coisa importante que eu sempre gosto de salientar em relação a uma guerra nuclear é que, apesar do regime de Vladimir Putin estar usando muito essa retórica, há uma coisa desde a época da Guerra Fria que é a Mutual Assured Destruction. O que quer dizer isso? Quer dizer que, caso haja uma guerra atômica, né, ela vai assegurar uma destruição mútua de todos os lados. Por quê? Porque não há uma maneira estratégica de um país destruir o outro sem que o país tenha uma maneira de contra-atacar. Então, a partir do momento que sejam detectados mísseis entrando nos Estados Unidos, por exemplo, eles já irão usar os seus mísseis e vão, ou seja, não vai, como diz o ditado, não vai sobrar pedra sobre pedra. Então, caso haja isso, infelizmente, nossa civilização como nós a conhecemos vai deixar de existir. Então, eu tenho certeza
que dentro do regime de Vladimir Putin nós temos certamente generais que sabem disso. E caso ele venha dar uma ordem maluca de enviar mísseis, seja lá para onde for, esses generais saberão que, caso obedeçam essas ordens, eles estarão assegurando a morte deles próprios e das suas famílias, né? Então eu não acredito que hajam generais e políticos russos que sejam fiéis a Vladimir Putin que queiram ir adiante com esse tipo de estratégia, porque realmente não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Agora, o problema, então veja, eu acho que essa questão nuclear ela é pouco provável. Contudo, podem acontecer acidentes, ou seja, aviões cruzarem o espaço aéreo russo, ou o espaço aéreo americano, ou o espaço aéreo de um país da OTAN, e alguém se precipitar e abater esse avião, ou como houve na época da Guerra Fria, alguns mal entendidos, né, em relação inclusive aviões comerciais foram abatidos, porque se acreditou que esses aviões eram bombardeiros nucleares, né? Então nós não sabemos o que pode acontecer. Nós temos vários casos aí nós temos aí tragédias de proporções históricas, né? Então vamos rezar aí para que isso não aconteça. Se você é uma pessoa religiosa, é o momento de rezar agora, porque a situação ela pode vir a se complicar. Muito bem, pessoal, eu quero agradecer aí a sua audiência, mais uma vez, me siga nas redes sociais, assine o nosso canal, se você gosta, recomende aos amigos, se você não gosta, recomende aos inimigos, e mande sugestões, perguntas, que nós teremos o prazer de responder, porque é realmente um privilégio poder ter você como o nosso telespectador, como a nossa audiência. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua assistência, a sua participação, e, se Deus quiser, semana que vem nós estaremos de novo aí com o nosso Papo Real. Um grande abraço.